Amém? Vamos à palavra, você está preparado? Amém? Essa semana, falando em palavra, semana passada agora nós retornamos do nosso café, você assistiu? Ah? Foi uma bênção para você ou não? Eu espero que sim, que você esteja valorizando o meu trabalho. E tem sido um tempo muito abençoado, nós temos falado nesses dias a respeito da graça de Deus. E hoje é a última mensagem dessa série a respeito dos princípios e fundamentos da graça de Deus. A partir do domingo que vem, todo mês de janeiro, nós vamos ter uma série de mensagens específica. E domingo que vem eu vou explicar melhor para você. Mas hoje nós vamos encerrar essa série falando a respeito da graça de Deus. E o tema que eu quero compartilhar com você hoje é uma preparação para aquilo que eu vou compartilhar com você no nosso culto da virada, que é a palavra profética para o ano que vem. Hoje eu quero falar com você sobre a bênção de Deus. Vira para o seu irmão, você quer receber a bênção, irmão? Então hoje eu quero compartilhar com você sobre isso, sobre a bênção de Deus na graça, baseado no fundamento da graça de Deus. E para a gente começar, a pergunta que eu faço para você é: como você busca a bênção de Deus? Como eu venho ensinando para você desde o mês passado, essa é a 10ª mensagem, então um pouquinho desde o finalzinho de outubro ali, nós estamos falando sobre o Evangelho da Graça. E existem duas formas de você buscar a bênção de Deus. A primeira forma é a forma baseada na lei. É através do seu trabalho. Muitos cristãos, muitos irmãos, buscam a bênção de Deus como um salário. Ou seja, eles trabalham para Deus por meio da oração, por meio do jejum, por meio do bom comportamento, e esperam em troca a bênção. E existe um outro grupo de pessoas, que é aqueles que se baseiam na graça, que buscam a bênção de Deus baseada na sua certidão de nascimento. Você nasceu de novo? Então você tem uma certidão de nascimento. E existe uma grande diferença entre você buscar a bênção como um salário e buscar a bênção como uma herança. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. E eu preciso que você entenda que você vive na graça de Deus, amém? Mas a grande questão é, como eu venho falando para você nessas últimas semanas, é que qual é o tipo de mentalidade que nós temos? Porque podemos sim viver debaixo da graça de Deus, mas ter uma mentalidade na lei. E Paulo, ele explica isso em Gálatas, no capítulo 4, no versículo 1, onde ele diz: afirmo, porém, que durante todo o tempo em que o herdeiro é menor de idade, ele em nada é diferente de um escravo, mesmo sendo dono de tudo. Então aqui Paulo vai trazer uma ilustração a respeito da igreja. E ele diz que toda a carta aos Gálatas é combatendo a lei e trazendo a igreja de volta para a graça. Então esses irmãos criam na graça de Deus, mas por ouvirem outros pregadores, por ficarem demais no YouTube caçando boas mensagens, acabaram voltando às práticas da lei. E aí Paulo então vai ilustrar, dizendo que existem dois tipos de cristãos que vivem na graça. Um vive baseado na herança e o outro vive baseado no trabalho. Diga comigo: herdeiro e escravo.
E aqui Paulo diz que aquele que nasceu de novo, ele é o que de Deus? Filho. Vira para o seu irmão, pergunta se ele é filho de Deus. Tem filho de Deus do seu lado ou não? Então preste atenção que isso aqui é muito importante. Todo aquele que nasce de novo é filho de Deus. Ponto. Mas Paulo diz que existe uma diferença entre os filhos de Deus. Todo aquele que nasceu de novo é filho de Deus. Amém? Mas mesmo sendo filho de Deus, eu posso ser um herdeiro ou eu posso ser um escravo. Não por condição, mas por mentalidade. Então, eu posso ser um filho de Deus que vive baseado na herança, na identidade, na graça de Deus, ou eu posso ser um filho de Deus que vive baseado no esforço próprio. É isso que Paulo está dizendo. Aí Paulo vai dizer que a diferença entre esses dois é a maturidade. Fala comigo, maturidade. Por isso que ele usa a expressão aqui, ó, menor de idade. Então Paulo está dizendo que a diferença entre o herdeiro e o escravo não está na identidade, porque eles são filhos de Deus. A diferença está na mentalidade. Um vive como filho herdeiro, o outro vive como um filho, porém com a mentalidade de escravo. A minha pergunta é, qual desses dois é você? Não responda para mim. Porque é isso que nós precisamos refletir hoje. Se nós queremos ter a bênção de Deus, a maturidade é o que vai mudar essa chave. Você está aqui comigo? Você pode ser o dono de uma herança multimilionária, mas se sua mentalidade é de escravo, você viverá. Pastor, pode alguém nascer de novo e continuar em pecado? Pode. Por quê? Porque ele nasceu de novo, mudou a identidade, mas não mudou a mentalidade. Pode alguém nascer de novo e viver como escravo? Pode, porque o problema não é de identidade, o problema é de mentalidade. Então, quando você nasce de novo, você recebe uma herança. Mas não é porque você tem acesso à herança que você acessa a herança. Porque o acesso depende da sua mentalidade, da sua maturidade. E é isso que as pessoas não entendem. E aqui, essa é a diferença, porque uns serão arrebatados e outros não. O arrebatamento não é para os santos, porque todo aquele que nasceu de novo é santo. O arrebatamento é para os maduros, que passaram por um processo de mudança de mentalidade. Você está entendendo o que eu estou te falando ou não? Então, se eu sou um filho de Deus e vivo como um escravo, qual é a base dessa mentalidade de escravo? A lei. Se você ler Deuteronômio, capítulo 28, existem lá 12 versículos que falam como receber a bênção de Deus. Ao todo são 15. E aí a Bíblia diz: se obedecerdes ao Senhor teu Deus e cumprirem todos esses mandamentos, as bênçãos virão e te alcançarão. Diga comigo, se eu obedecer, então eu vou ser abençoado. Paulo chama isso de trabalho. Então, segundo o que Paulo está nos ensinando, e segundo aquilo que está escrito em Deuteronômio 28, viver pela lei é: eu trabalho para Deus me abençoar. Por exemplo, quando você está passando por um problema financeiro, qual é a primeira coisa que você quer fazer? Arrumar um jeito para Deus te abençoar, sim ou não? Você nunca vai dizer, não, eu creio, Deus vai prover. Você vai, pastor, o que eu faço assim para prosperar? É ou não é? Você vai no culto igual hoje, eu vi ali, uma igreja ali que o pastor vai pregar 7 princípios para ter um 2026 abençoado.
Eu ia lá, mas eu já desanimei. Falei, eu vou sair de casa para escutar 7 coisas que eu tenho que fazer. Quer saber o que Deus vai fazer? Eu já fiz um monte de coisa, não mudou nada. Viver na lei é o que eu tenho que fazer para Deus me abençoar. E é muito importante você entender isso porque é muito sutil. Às vezes você diz que vive na graça, mas você vive numa graça baseado naquilo que você faz. Deus me abençoa porque eu dizimo. Deus me abençoa porque eu entendo a verdade. Ó, isso é lei. Você está entendendo ou não? O foco de viver como escravo está sempre no seu esforço e no seu. Então, vê se não é uma lógica, um trem desse. Quer ser abençoado? Levante cedo, acorde, dorme tarde, se esforça, faça o seu melhor. Irmão, isso é lei ou é graça? Isso é lei porque é baseado no seu. E por que é lei? Porque qualquer um pode fazer. Por exemplo, quer ver uma lei? Se você planta, você... Isso é lei ou é graça? É lei. Aí, irmão, já estou me adiantando porque eu vou pregar na próxima semana, mas já vai recebendo de bônus. Deus não quer te dar o que você plantou, porque isso é lei. Deus quer te dar muito mais do que você plantou. Porque não é baseado no seu esforço nem no seu mérito. Se você só vive colhendo do que você plantou, você ainda não descobriu a graça. Porque você ainda depende do seu plantio. E se você não plantar? Não colhe, é lei. Você vive como um escravo, trabalhando para ganhar um favor que na verdade já é seu por direito. Então, se eu vivo dependendo do meu plantio para eu colher a bênção de Deus, então na verdade eu só sou um trabalhador que está vivendo do esforço do seu trabalho. Então não é bênção, é salário. O que é bênção? Salomão descreve a bênção de Deus o seguinte: a bênção de Deus enriquece, sem as dores fadigantes de um dia de trabalho. Nós não chegamos lá, irmão. Aí você coloca no seu carro lá, foi Deus que me deu. Mas os boletos quem está pagando é você. Não foi Deus que te deu. A bênção de Deus enriquece, sem as dores de um dia fadigante de trabalho. Eu quero chegar nesse lugar, irmão. Amém, eu vou sozinho, depois vocês ficam com inveja, tá tudo certo. Vira pro seu irmão e fala, tá falando com você, irmão. Imagine você chegar em um nível de entendimento e de revelação da graça, onde Deus vai fazer, não porque você merece, mas porque você crê no sacrifício de Jesus. Essa é a bênção de Deus na graça. Há um tempo atrás, eu ouvi uma história de uma irmã, muitos anos, e isso sempre me vem à memória quando eu falo sobre a bênção de Deus. Uma mulher, ela fazia parte de uma igreja e ela era empregada doméstica. E ela trabalhava na casa de um homem muito rico, e esse homem não tinha filhos, não tinha nada, era ele e a empregada. A empregada ia lá, trabalhava, voltava para casa e assim viveu por muitos anos. Esse homem morreu, a senhora ficou viúva, ficou desempregada, e ela sempre pedia oração na igreja, por provisão, né? Parece nós, né? E aí orando, pedindo para Deus abençoar ela, fazer propósito e não sei o quê, não sei o quê. E aí um dia o pastor dela decidiu ir na casa dela para orar por ela, para ver, né, onde é que estava o diabo que estava impedindo ela de prosperar. E aí chegou na casa dela, ele se deparou com um quadro na parede. E aí ele perguntou para a senhora, o que é esse quadro? Ela falou, não, é do meu falecido patrão, ele me deu de recordação, ele gostava muito de mim, trabalhei muitos anos com ele, ele me deu. Aí ele perguntou, mas o que é? Ela falou, eu não sei ler, tá aí. Aí ele falou, posso pegar e eu posso levar para casa para me analisar? Pode.
O pastor pegou, levou para casa, e aí um dia um irmão estava na casa do pastor, um advogado, e aí o pastor apresentou esse quadro para o irmão. E aí, ao ver o quadro, o advogado diz: pastor, isso aí é um certificado de herança. Eu falei: mas o que é isso? Ele falou: vou levar, vou analisar, depois eu trago a resposta para o senhor. O advogado levou, voltou e disse: pastor, de quem é esse papel? Aí ele explicou toda a história da irmã. Aí o advogado falou para ele assim: pastor, isso aqui é um certificado de herança. Essa irmã, ela recebeu a herança de um homem muito rico. E está tudo no nome dela. Ele não tinha filho, ele não tinha esposa, ele não tinha para quem passar, e ele passou tudo para ela. E aí o pastor voltou então na casa da irmã, viúva, morrendo de fome, porém a herança, essa mulher, ela viveu 2 anos da vida dela com uma herança multimilionária pendurada na parede. Mas sabe qual é o problema? Ela não sabia ler. O que isso mostra para nós? Nossa história. Estamos sofrendo, pedindo para Deus nos dar aquilo que Ele já nos deu. Pedindo para Deus aquilo que já está espendurado na nossa frente. O problema é que a gente não sabe ler. Existe um testamento que foi dado para nós por causa da morte de Jesus. E esse testamento diz o que nós temos direito de receber de Deus. Mas como nós somos imaturos para ler o testamento, ficamos pedindo para Deus aquilo que Ele já nos deu. Agora, diga comigo, Deus não vai me dar o que Ele já me deu. Não, é por isso que às vezes você pede coisas para Deus e Deus não te dá, porque Ele já te deu. Deus não vai te abençoar, Deus já te abençoou. Amém? Muitos de nós vivemos nessa imaturidade. Somos todos filhos de Deus, mas queremos trabalhar para sermos abençoados por Deus. Deus não vai te pagar um salário, Deus vai te dar uma herança. A Bíblia diz em Efésios, no capítulo 2, versículo 8, que pela graça nós somos salvos por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Aí o versículo 9 diz: não vem de obras para que ninguém se glorie. Você já viu alguém se orgulhando da bênção de Deus? Já viu? Pastor, como funciona? Eu orei e Deus me deu. Esse dia eu conversei com um assim. Eu pago o preço, eu faço tudo certo, por isso Deus me abençoa. Já viu isso? Irmão, isso é um nojo para Deus. Porque Deus não gosta de soberba. Deus não gosta de orgulho. E quando você diz que é abençoado porque você fez alguma coisa, isso é soberba diante de Deus. Deus não quer que você se glorie, Deus quer que Jesus seja glorificado na sua vida. Para isso você precisa entender o que eu estou tentando ensinar para você aqui hoje. Amém? Efésios 1, versículo 3 diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Diga comigo, Deus já me abençoou. Então significa que na graça a bênção não é mais um salário a ser conquistado, é uma herança a ser recebida. Deus já nos abençoou. Olha o tempo verbal passado. Quando que Deus nos abençoou? Quando? Na cruz. Tudo que Deus fez por nós, Ele fez na cruz. Deus já nos abençoou no dia que Jesus morreu na cruz por nós. Todas as bênçãos nos foi dada. Agora, nós não precisamos trabalhar para receber essa bênção como salário. Nós precisamos amadurecer para receber essa bênção como herança na nossa vida. Amém? Paulo fala sobre isso. Cadê o texto? Esse é o tema da pregação. Diga, eu sou abundantemente abençoado.
Era para ter o texto de Atos ali, mas não tem. Atos 20, versículo 32, nós já lemos aqui. Atos 20, 32, Paulo diz assim: agora, pois, eu vos dedico aos cuidados especiais de Deus e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e vos dar herança entre todos os que estão sendo santificados. Diga comigo, edificar e dar herança. A palavra edificar, usada no Novo Testamento, vem da construção civil, que é construir, fazer crescer um edifício. Então, Paulo está dizendo que nós crescemos quando nós recebemos a palavra da graça. Mas Paulo diz que a consequência desse crescimento é a herança. Irmão, preste atenção. Qual é o sinal de maturidade espiritual? Quando você começa a viver a herança de Deus na sua vida. Se você só é abençoado enquanto ora, você ainda não é maduro. Você só é um escravo, um bom trabalhador. Se você, para mudar de vida, tem que jejuar. Antigamente, há uns 3 anos atrás, eu tinha uma mania de todo aniversário fazer um propósito diante de Deus. E aí, esse ano, meu propósito foi não fazer propósito. Não vou voltar mais para a escravidão. Porque, irmão, é muito sutil você viver como escravo. Por exemplo, se eu falar para você, faz um jejum de 24 horas, sua vida vai mudar. Você faz ou não faz? Então você é um escravo. Porque sua vida não vai mudar por causa do jejum. Sua vida vai mudar porque Jesus já pagou o preço por essa transformação na sua vida. Amém? Só que a nossa carne, ela gosta da lei. Por quê? Porque quando você vive na lei, quando você é um trabalhador de Deus, você está no controle. Então você vai lá e você dá uma oferta. Quem está no controle? Você que está dando, agora Deus te deve. E se Ele não me der, Ele vai ver. Irmão, Deus não quer te dever nada, porque você não tem o direito de receber nada dEle. Deus quer te dar sem você merecer. Essa é a graça de Deus. Então, quando eu vivo na lei, eu estou no controle. Então, eu jejuei, por isso Deus me abençoou. Ou seja, a bênção de Deus é uma dívida que Deus tem comigo. Eu sacrifiquei, por isso que Deus me prosperou. Eu fiz, então Deus me honrou. Irmão, Deus não quer que nós vivamos nesse nível de escravidão. Nós não somos trabalhadores, nós somos herdeiros. A bênção, guarda esse versículo na sua cabeça. A bênção de Deus é quem enriquece, sem as dores de um dia fadigante de trabalho. O que é um dia fadigante de trabalho? Pergunta para quem trabalha no sol. Ah, irmão, se tivesse um jeito de ganhar dinheiro sem trabalhar e suar, não seria bom? É a promessa de Deus. Mas você confia mais no suor que cai do seu rosto, no sol quente das 3 horas da tarde, ou na palavra de Deus? É claro que é no suor, porque você está vendo. Você está vendo, você chega em casa. Um dia eu vi um pregador falando isso, irmão, a melhor coisa do mundo é chegar em casa cansado. Eu falei, que esse pastor é louco. Ele não trabalha, esse vagabundo, só pode. Falei, não, a melhor coisa que tem é chegar em casa cansado e dizer, nossa, hoje eu trabalhei muito e eu vou desfrutar dos frutos do meu trabalho. Credo. Um dia tudo bem, você se sente, né, sou útil. 10 anos nessa vida. A bênção de Deus não é fruto do nosso suor, é fruto do sangue de Jesus. E é nesse lugar que Deus quer nos conduzir. Deus tem uma mesa, uma poltrona preparada para você. Aqui é um trigo, uma plantação de trigo. Trigo na Bíblia é prosperidade. Deus não te deu uma foice para você colher. Deus te deu uma cadeira para você sentar. E Ele vai servir você. Esse é o evangelho da graça. Mas nós ainda não temos essa maturidade.
isso que eu estou tentando pregar para você, mas não sei se eu estou conseguindo. A bênção na graça é sobre tomarmos posse de uma herança que Cristo nos deu acesso e não buscarmos uma recompensa pelo nosso. Deus é maravilhoso, irmão. Você precisa trabalhar para Deus te abençoar? Sim ou não? E quando eu digo trabalhar, é você tentar trabalhar para Deus. Então, por exemplo, ensinaram para a gente que quanto mais alma a gente ganhar, mais pedrinha na corona vamos ter. Sim ou não? Mentira. Mentira. Ensinaram para nós que quanto mais a gente orar, mais nós vamos ser abençoados. Sim ou não? Mentira. Que as velhinhas do circo de oração estão morrendo tudo pobre. É ou não é? Já viu algum círculo de oração de mulher rica? As madames chegando tudo com a bolsa de 10 mil reais? Já viu algum lugar isso? Mas não morreram a vida inteira orando? Oração não prospera. O que prospera é a bênção de Deus. Não, pastor, se eu jejuar, Deus vai me prosperar. Tem um monte de gente que morre de fome e Deus não abençoa. Ah, Deus é injusto. Não, Deus não quer te recompensar pelo seu trabalho. Deus quer te dar uma herança. Pastor, então não vou orar, não vou jejuar mais? Entende o que você quiser. Eu estou dizendo é que Deus não precisa disso para te abençoar. Porque o que Ele faz por causa de Cristo e não por causa de você. Agora, olha o paradoxo. Eu não preciso trabalhar para Deus me abençoar. Mas todo trabalho diante do propósito de Deus, eu serei recompensado. Agora, para eu chegar nesse lugar de trabalhar debaixo do propósito de Deus, eu preciso amadurecer. Tem um monte de gente, virou moda agora as pessoas falar de propósito. Já viu as pessoas falando sobre propósito? Não, tem que descobrir meu propósito, viver meu propósito. Irmão, enquanto você não chegar no estágio da bênção, o propósito não é para você. Porque primeiro Deus precisa suprir você, para depois Ele usar você. Porque senão você vai viver igual as irmãs do círculo de oração, achando que o que importa é fazer a obra de Deus. Aqui você morre de fome, aqui você vive como um mendigo, mas tem uma mansão no céu esperando você. É mentira! Isso é evangelho franciscano, vem da igreja católica, que diz que quanto mais pobre você for, mais recompensado por Deus você vai ser. É mentira, esse povo vai chegar lá e não vai ter nada. Irmão, uma coisa é você viver a vida inteira pobre, agora a eternidade pobre, ave, basta ser pobre uma vez na vida, né? Mas Deus não quer que você viva nem pobre aqui, nem pobre na eternidade. Deus quer que você viva debaixo da bênção aqui e debaixo da prosperidade lá também. Porque eu não sei se você sabe, irmão, sua vida na eternidade é só uma continuação do que você vive aqui. Se você morrer burro aqui, você vai ser burro a vida inteira. Você sabia disso? Você não sabia, né? Se você não conhece a graça de Deus enquanto você está vivo, quando você morrer, você não vai conhecer. Você vai ser um besta lá que vive acreditando na lei a eternidade. Credo. Se você não entende que você é amado por Deus hoje, você vai viver a eternidade inteira sem saber disso. Sua vida lá é um resultado do que você vive aqui. Por exemplo, se você vive uma vida de pobreza, de miséria, de imaturidade aqui, lá continua do mesmo jeito. Por isso que você tem que mudar a sua mente hoje. Amém? Aí entra a questão. Por que mudou? Por que no Antigo Testamento a bênção é condicionada e no Novo não? Por que na lei a bênção depende da obediência e na graça depende da fé? Você já viu pessoas pregando sobre isso? Para ser abençoado você tem que obedecer. A bênção é para os obedientes. Já viu isso? Normal. Mas essa não é a verdade. A bênção de Deus, falei semana passada, a bênção de Deus é para os justos. Somente os justos podem ser abençoados por Deus. Por isso que tudo que eu preguei aqui nessas últimas 10 semanas foi para fazer você entender que você é justo em Deus.
Você é justiça de Deus em Cristo Jesus. Por isso que agora não é sobre mais o que você faz, não é sobre a sua obediência, porque a obediência na lei era para se tornar justo, mas você já é sem obedecer à lei. Aí, Paulo vai trazer para nós a explicação dessa mudança. Em Gálatas, capítulo 3, versículo 13 e 14. Se você tem Bíblia, eu sei que você não traz Bíblia por causa do telão, mas começa a trazer ano novo, atitude nova, aleluia. Pastor, nem tem Bíblia. Compra, ano novo, crente novo, aleluia. Por quê? Para você ir grifando alguns versículos importantes na sua Bíblia. Esse versículo é muito importante. Preste a sua atenção aqui. Foi Cristo quem nos redimiu da maldição da lei. Vamos por parte. Diga comigo, redimiu. Essa palavra é muito importante e ela aparece várias vezes no Novo Testamento. A palavra redimir significa pagar o preço pela libertação. Qual é o contexto? O contexto é o mercado de escravos. Antigamente tinha um mercado de escravos, como você tem um mercado hoje. E aí você ia lá e escolhia um escravo para você. E aí você pagava por aquele escravo. Então, essa é a origem da palavra remissão. É quando você pagava e comprava um escravo e levava para casa. Então, o que o texto está dizendo é que nós éramos escravos. E Jesus Cristo pagou o preço para nós deixarmos de sermos escravos. Está aqui comigo? Então, preste atenção. Foi Cristo quem pagou o preço para nos libertar. Agora, nos libertar do quê? O que nos escravizava? Ele diz, nos redimiu da maldição da lei. Então nós éramos escravos do quê? Do nosso trabalho. Só éramos abençoados se obedecêssemos. Só seríamos salvos se obedecêssemos. Porque haviam 613 mandamentos que determinavam se seríamos abençoados ou não. Amém? Agora, a Bíblia diz que que Cristo nos libertou da maldição da lei. Quando? Quando a si mesmo, a si próprio, se tornou maldição em nosso lugar. Aí aqui está a grande troca que eu sempre falo para você e que as pessoas não entendem. Jesus nos libertou da maldição da lei como? Se tornando maldição no nosso lugar. Preste atenção nessa expressão. Jesus tinha pecado? Não. Se ele não tinha pecado, ele não podia pecar. Se ele não tinha natureza pecaminosa, ele não podia produzir atos pecaminosos. Mas a Bíblia diz que ele morreu como um pecador. É justo? Não. Jesus, sendo santo, sem pecado, sem atos pecaminosos, morreu como um pecador. Para quê? Para que sobre ele toda a maldição dos pecadores viesse sobre ele. Então, quando Jesus está na cruz, na verdade, ele não está se tornando maldito, ele é a encarnação da maldição. É o justo pagando pelos injustos. Isso é uma maldição. E aí, quando você lê Deuteronômio 28, a partir do versículo 15, que é o texto das maldições, você pode resumir as maldições em 3 grupos. É interessante que são 15 versículos para 12 versículos para falar da bênção e 30 para falar da maldição, o dobro. Por quê? Porque na lei você é maldito, você não é abençoado. Então são 30 versículos falando sobre maldição. E é interessante que Deus falou para o povo assim: Moisés vai subir na montanha e ele vai proferir as maldições. E todos vocês têm que concordar com a maldição.
Então, maldito serás no campo e na cidade. Aí a Bíblia diz que o povo dizia, amém. Por exemplo, nós cantamos aqui a bênção, né? Eles cantaram a maldição. Então, se você não obedecer, você vai casar com a mulher, mas você não vai ter relação sexual com ela. Outro homem virá e estrupará ela. Digam amém. Aí o povo, amém. Você não sabia dessa maldição? Está na Bíblia, Deuteronômio 28. Outra maldição, se você não cumprir os mandamentos, você vai ter problema de úlcera, vai estourar um câncer em você. Diga amém. E o povo, amém. Outra maldição, você vai trabalhar, você vai plantar, mas você não vai colher. Os inimigos vão vir e vão roubar a sua colheita. Diga amém. Povo, amém. Imagina que culto abençoado. Aposto para você que estava todo mundo com os olhos regalados assim, ó. Estava ninguém dormindo. Por quê? Porque Deus estava dizendo, se vocês forem viver pela lei, a maldição é o que vocês vão viver. Não tem bênção. É interessante que para a maldição eles tinham que dizer amém. Para a bênção eles não podiam. É o recado de Deus. Vocês não vão ser abençoados na lei. Vocês só vão sofrer na cabeça de vocês. Aí, a Bíblia diz que agora Jesus se tornou maldição. Essa é a chave, irmão. Jesus se tornou maldição em nosso lugar. Aí eu falei dos grupos, né? São 3 grupos de maldição que se resume Deuteronômio 28. E as bênçãos também. Prosperidade, doença e morte. Esse é o grupo das maldições. Toda maldição ou é pobreza, Deus diz, você não vai chover, você vai plantar e a semente vai morrer tudo, você vai plantar e os outros vão roubar. Tudo isso é maldição. Se alguém roubou alguma coisa de você, é maldição. Doença, vai ter úlcera, vai ter problema de cabeça, vai estourar um câncer em você, maldição. E resultado final, morte. Então a maldição se resume em 3 grupos. Prosperidade, ou maldição no caso é a pobreza, doença e morte. Mas Jesus se tornou maldição. Você acha que Jesus teve dor de cabeça na cruz? Muita. Jesus, na verdade, ele sofreu todas as doenças, né? Porque a Bíblia diz isso, que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Então imagine Jesus com dor de cabeça, câncer estourando para tudo quanto é lado. A Bíblia diz que ele ficou transfigurado, irreconhecível. No Getsemane ele teve AVC, vários AVCs para poder soar sangue. Jesus está levando toda a maldição. Primeiro caso da maldição, doença. Segundo, pobreza. A Bíblia diz que Jesus morreu nu, porque até a roupa que ele tinha arrancaram dele. Tem um nível maior de pobreza do que esse? Não. A casa onde Jesus morava foi destruída, porque, segundo o sistema romano, a cruz era feita Vai com Deus. Tradição romana não, segundo a lei. Segundo a lei, aquele judeu que fosse morto na cruz, a cruz dele seria feita pelas vigas da casa dele. Então, a cruz que Jesus carrega até o Calvário, na verdade, é uma parte da casa da mãe dele. A casa da mãe dele foi destruída. Por isso que ele virou para João e falou, essa aí agora é sua mãe, cuida dela para mim, porque ela não tem nem casa para morar mais. Jesus perdeu tudo. Ficou o quê? Pobre. E por último, morreu. Então, os 3 grupos da maldição, as doenças, a pobreza e a morte, Jesus enfrentou. Para quê? Para que nós tivéssemos acesso à bênção de Deus. Isso aconteceu para que a bênção de Abraão chegasse também aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos a promessa do Espírito Santo pela fé. Qual é a bênção de Abraão? Gênesis 12, Deus disse para Abraão, eu te engrandecerei, te prosperarei, em ti serão benditas todas as famílias da terra, e tu serás uma bênção.
Ou seja, essa mesma bênção que Deus disse para Abraão é a mesma bênção que Deus quer liberar para você. Deus quer te fazer grande, Deus quer te fazer próspero, Deus quer te fazer influente e fazer de você bênção para outras pessoas. Por meio da fé e não do seu trabalho. Eu vi um vídeo de um rapaz, e é Bíblia, ele falando assim, Cláudio Duarte também fez um vídeo falando sobre isso. Abraão foi rico, Isaac foi rico, Jacó foi rico, Davi foi rico, até o louco do Salomão foi rico, e na nossa vez, é pobreza que Deus tem para nós? Por quê? Porque eles mesmo na lei, eles tinham mentalidade, Deus quer nos abençoar. O texto que nós lemos aqui no começo do culto, o Senhor é bom e o seu amor dura. E esse texto é um texto que foi escrito na lei. Mesmo diante da lei, eles não criam que seriam abençoados na lei. Eles criam que Deus os abençoaria por causa da sua bondade. Então Deus quer que a bênção de Abraão, da prosperidade, da riqueza, chegue até nós por meio da nossa fé. Então, na verdade, na cruz, Jesus tomou o que era nosso, a maldição, para que nós nos tornássemos o que Ele é. Jesus é? Eu vou terminar aqui, tem um monte de coisa para me falar, mas no devocional, essa semana, eu compartilho. Mas algo que o Senhor falou comigo, enquanto eu estava preparando essa mensagem, e que mexeu muito comigo. O Senhor me disse algo assim: a bênção só pode chegar até você, porque a maldição parou em Cristo. Eu falei, uau, isso é muito forte. Porque hoje nós vivemos o quê? Caçadores de pecado. O Anderson não prospera porque tem uma maldição financeira na sua vida. Vamos procurar. Vamos lá no seu avô, no seu bisavô, vamos lá no Adão, vamos caçar. Isso é mentalidade de filho imaturo. Porque o que ele está dizendo? Eu passei pela cruz, mas a maldição passou pelo buraco do prego e veio atrás de mim. Isso é imaturidade. E olha que eu já preguei isso, né? Vê como eu sou imaturo. Estou aprendendo também, irmão. Não, eu estou com essa doença, mas é por causa de um pecado ancestral. Vamos caçar, aleluia. E irmão, aí o povo gosta, não gosta ou não gosta? Porque nós estamos no controle. Eu me desbloqueei, eu fiz. Você é um bloqueado, eu não, eu sou desbloqueado. Não, você é um imaturo legalista. Essa é a diferença. Não existe mais nenhuma maldição para os filhos de Deus. O problema é, a gente não descobriu isso ainda. Pastor, mas não é possível. Minha avó teve câncer, minha mãe teve câncer, eu estou com câncer também. É maldição sim, pastor. É não, é Deus te dando a chance de mostrar para a sua geração que Cristo está na sua vida. O mundo chama isso de maldição, a Bíblia chama isso de manifestação da glória de Deus. Você vai virar para o câncer e falar, minha avó não sabia, minha mãe não sabia, mas eu sei. Jesus levou essa doença, ele vai embora da minha vida. E aí o que a Bíblia diz? Se uma vez que você é abençoado, nós cantamos hoje, a bênção do Senhor alcança até 1000 gerações. Então, se a minha avó teve câncer, minha mãe teve câncer, eu estou com câncer, é a chance de Deus de abençoar a próxima geração. E Ele vai usar quem? Eu. Não, mas meu pai morreu pobre, meu tio morreu pobre, todo mundo morreu pobre e eu estou pobre. É o destino, pastor. Não, é a oportunidade de você amadurecer como filho e ver a bênção de Deus se manifestando na sua vida. Mas não é isso que nós somos ensinados. Nós somos ensinados a procurar problema. Quer ver, por exemplo? Você não dá o dízimo. Se eu perguntar, todo mundo aqui vai levantar a mão.
Você não dá o dízimo, aí começa aquele monte de problema. É ou não é? Aí você dá o dízimo, os problemas somem tudo. É ou não é? Aí você fala, nós fala o quê? É Deus, pastor. Aí, ó, fui fiel, Deus foi fiel. É não, é o diabo fazendo você de trouxa. Por quê? Porque se você não der o dízimo, você vai ficar com medo da maldição, da punição, então você vai dizimar. E esse dízimo não é sinal de aliança, é sinal de medo. Aí você dizima não porque você tem uma aliança sacerdotal, mas porque você está com medo do diabo. Aí eu te pergunto, o medo prospera? Não. Por isso que a igreja dá dízimo e não prospera. Porque o dízimo dela não é baseado em aliança. Irmão, aliança é se Deus me recompensar ou não, se sobrar ou não, não interessa. Eu vou cumprir o meu papel. Se tem bênção, se tem maldição, não interessa. Eu não estou fazendo por causa disso. Aí entra o paradoxo que eu falei, mas porque você fez, Deus vai te abençoar. Mas não é porque você fez que Deus vai te abençoar, mas por causa de Jesus que está em você. Você está entendendo o que eu estou te falando? Então entenda o seguinte, 2026 será um ano de bênção na sua vida. Mas não é porque você vai trabalhar mais. Não é porque você vai orar mais. Mas é porque você vai crer mais. Você vai descansar mais. Vira para o seu irmão e fala para ele, está na hora de descansar, irmão. Não vou me adiantar muito, senão eu vou acabar pregando a palavra de quarta-feira. Mas eu concluo dizendo para você o seguinte. Maturidade não é parar de pecar. Tem gente que diz ser maduro porque está vencendo alguns pecados. Isso não é maturidade. Pelo menos não toda a maturidade. A maturidade de Gálatas 4:1 que nós lemos, é você compreender que apesar dos seus erros, apesar das suas falhas, você continua sendo abençoado. Amém? Efésios 1:3 diz que Deus já nos abençoou com todas, diga comigo, todas as bênçãos espirituais. Agora, duas palavrinhas aqui que geram confusão na cabeça dos irmãos. A primeira é espiritual. Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Pastor, então essa bênção aqui está falando de salvação, está falando de saúde, está falando de alegria, de paz, não é de dinheiro. A palavra espiritual não é tipo, é origem. Significa que não é o seu trabalho que te abençoa, é Deus. Por isso a bênção é espiritual, porque ela provém de Deus. Por que Paulo colocou essa palavrinha lá? Porque tem gente que fala assim, pastor, eu queria prosperar, mas eu só ganho um salário mínimo. Como que Deus vai me abençoar desse jeito? Por isso que a palavra ali está, bênçãos, significa que Deus não depende do seu trabalho para te abençoar. Você pode ser um trabalhador que ganha um salário mínimo por mês. Deus não depende disso para te prosperar. Pastor, como que Deus vai me abençoar? O problema é dele, não seu. Por isso que a origem da bênção é espiritual. Como que Deus pode me abençoar? É simples, você sai daqui do culto, você passa ali nesse bairro aqui que tem pouca casa, você passa na encruzilhada, tem R$1.000 lá e uma galinha preta. Você pega o dinheiro ou não? Eu pego. Porque o diabo não é dono de nada. Mas o crente passa, ele vê, ele pega. Está repreendido, pastor. Ave Maria, chegar é de graça. Está repreendido. Não, irmão. Deus usa meios loucos para te abençoar. Para mostrar para você que não. Aqui a irmã, Deus manda dinheiro na conta dela. Estou orando por essa unção na minha vida. Que eu não recebi essa unção ainda. Todo ano a irmã ganha um bônus de Deus. Deus quer te abençoar para além do seu trabalho, irmão.
Ah, mas eu vivo de uma pensão, eu vivo de aposentadoria, nem trabalho. Deus não depende disso. Sua bênção é espiritual, não é natural. Amém? Aí a segunda palavra do texto é regiões celestiais. O que são as regiões celestiais? Vou te explicar isso e a gente encerra. Regiões celestiais é o segundo céu registrado na Bíblia. Existem 3 céus na Bíblia. O primeiro céu é o trono de Deus, o segundo céu é as regiões celestiais e o terceiro céu é o céu do homem, é a atmosfera natural. Primeiro céu está o trono de Deus, o segundo céu está o trono do diabo, o terceiro céu é onde nós estamos. Ou você pode inverter a ordem, não interessa. Regiões celestiais é onde o diabo está. E onde ele está? Entre o céu e a terra. Por que ele está nesse lugar? Por causa do seu pai Adão, que deu a ele governo sobre a terra. O diabo era para ter sido mandado para o quinto dos infernos. Mas por causa de Adão, o diabo tomou autoridade. Então ele tem uma posição de governo. Então o diabo não governa acima de Deus. Então ele governa abaixo de Deus por causa do Adão. Glória a Deus pelo Adão. Uma salva de palmas para ele, que é uma benção. Então o Adão tirou Satanás do inferno e colocou ele acima da terra para governar a terra. Então, na lei, quando a bênção de Deus vinha, ela vem da onde? Do trono de Deus. Mas para a bênção sair do trono e chegar na terra, passava por onde? Pelo segundo céu, pelo Satanás dos infernos. Aí, chegava lá a bênção. Chegava o anjo, estou passando pessoal, aí o porteiro do Satanás, você está indo para onde? Não, aqui ó, eu estou indo aqui lá na casa do fulano, estou levando uma benção para ele. Aí o Satanás, deixa eu ver. O fiscal do céu. Prosperidade. Deixa eu só ver no meu sistema aqui, peraí só um pouquinho. Pesquisa para mim aí. Igor. Diz que tem uma prosperidade para ele aqui, vê se ele está merecendo receber aí. Como que o Satanás sabe se você pode receber ou não? Lei. Aí ele vai lá no sistema, 613 mandamentos, bênção de prosperidade. Ele é dizimista? Não. Ele ofertou quantas vezes esse ano? Ele ajuda os pobres? Aí ele vai checando. Se a bênção é financeira, ele vai checar nos mandamentos financeiros. Final, não vai descer não, anjinho. Nós batemos no sistema aqui, ele não está merecendo. Vamos fazer o seguinte? Eu fico com a benção, leva para ele essa maldição. Porque na nossa cabeça, se Deus não te abençoa, você fica no neutro, sim ou não? Pedi uma benção, Deus não me deu, amém. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que quando você não é abençoado, você é amaldiçoado. Então Satanás ficava com a sua bênção e mandava uma maldição para você. Aí o irmão está pedindo bênção de prosperidade, de repente chega para ele o quê? Um carro fundido. Uma casa que quebrou. Uma mulher que estourou o cartão. Deus, eu pedi bênção, o senhor mandou isso? Não foi Deus, foi o Satanás. Porque você não tinha mérito suficiente para receber a bênção. Essa é a alfândega espiritual, você está entendendo? Essa é a região celestial. Mas aí a Bíblia diz que Jesus se fez maldição em nosso lugar. Então ele veio, morreu, pagou o preço, ressuscitou, e para chegar no trono, ele tem que passar onde? Aí lá vem Jesus. E aí, seu Satanás? O senhor tá bom? Eu trouxe uma intimação para o senhor aqui. O senhor está demitido. Ó, seguinte, morri, está aqui, a dívida está paga, e a partir de hoje o senhor não tem mais autorização para checar nenhuma bênção que descer daqui para baixo, tá bom? Mas por quê? Porque eu que mando aqui. Não, aqui ó, tá aqui ó, eu paguei o preço aqui ó. Eu me tornei maldição para ser tudo abençoado. Então a partir de hoje, quando a bênção descer, não checa eles não, checa eu.
No mesmo lugar onde você era amaldiçoado, Deus liberou a bênção. Agora olha que loucura, olha como a mente de Deus é simples. Nem se o diabo quiser, ele pode impedir você de ser abençoado. Pastor, então por que a minha bênção não chega? Sua mentalidade. Porque o fiscal foi demitido, mas ele não devolveu o uniforme. Aí ele veste o uniforme dele de vez em quando, ele chega lá na sua casa. Hein? Você está pedindo a benção aí, mas é o seguinte, eu sou fiscal, você não está merecendo. Você acha que Deus não viu o que você fez? Ele foi demitido, mas ele não devolveu o uniforme. E ele aparece para você, lançando setas na sua cabeça, para fazer você duvidar da bênção de Deus. Aí ele vai dizer, não, faz o seguinte, ó, vou te dar uma multinha aqui, coisa pouca. Faz o jejum de uma semana, besta. Deus vai ter que te abençoar. Fala a verdade, você nunca passou por essa sessão do fiscal? Não, faz o seguinte, acorda de madrugada, vou te ajudar, 3 horas. 3 horas, a fila é menor. Foi o Satanás que ensinou isso para os crentes. A fila é menor. Ora, Deus vai te abençoar, não tem como, você vai deixar de dormir. Ele tem que te abençoar. Parece que é Deus te chamando para um lugar de bênção, mas na verdade é o diabo te tirando da posição de descanso. É sutil ou não é? A igreja não sabe o que é a bênção de Deus, mas nós vamos viver isso nesse ano. Em nome de Jesus. Amém? Fica de pé. Ficou um monte de coisa para trás aqui, mas depois você assiste o devocional essa semana, que nós vamos destrinchar um pouco mais sobre isso. Amém? Feche os seus olhos. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado pela tua palavra sobre as nossas vidas. Nos ajude a ter a maturidade para acessar essa bênção do Senhor. Que nós possamos viver essa realidade. O Senhor nos chamou, o Senhor nos resgatou, nos redimiu para sermos filhos, herdeiros e não escravos. Que toda mentalidade de escravo seja quebrada na nossa vida. E que venha uma convicção, uma revelação de herança, de herdeiros em Cristo Jesus. Que nós possamos experimentar da bênção do Senhor, que enriquece, sem as dores de um dia fadigante de trabalho. Que Jesus seja glorificado na nossa vida. Nós oramos e declaramos isso, em nome de Jesus. Amém?